2 adolescentes executados por policiais militares no Rio de Janeiro. Na véspera de completar 18 anos, rapaz mata ex-namorada com requintes de crueldade. Mapa da violência comprova que vítimas são jovens, negros e pobres. As manchetes do noticiário são essas, na ocasião em que o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 24 anos de sua promulgação. Para conversar sobre esse tema, Cidadania recebe Miriam Maria José dos Santos, presidente do CONANDA, Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Seja bem-vinda aqui ao programa. Muito obrigado, agradeço a oportunidade do CONANDA apresentar um pouquinho da nossa legislação e do trabalho que tem sendo realizado no país aí em favor da infância e adolescência. Bom, de 1990, quando o Estatuto foi promulgado para cá, a sociedade brasileira mudou e mudou muito. Muitos dizem que o adolescente daquela época era muito diferente do adolescente de hoje, que é muito mais bem informado, lida com redes sociais, enfim, a comunicação é diferente, a vida mudou muito. E daí derivam algumas críticas à parte protetiva do Estatuto, sobretudo na questão da redução da maioridade penal. Mas antes de chegar nisso, eu queria que você conceituasse quem é, do ponto de vista do Estatuto, a criança e o adolescente. Qual é a faixa etária? Tá. O Estatuto define crianças a partir de 0 a 12 anos incompletos e adolescentes de 12 a 18 anos de idade, dentro da concepção da proteção integral da criança e adolescente das Nações Unidas. Como é que era essa faixa etária dos cidadãos brasileiros, jovens, meninos e meninas, como é que eles estavam diante da lei e que mudanças representou o Estatuto? Bom, o Estatuto ele traz uma série de avanços para a infância e adolescência. Primeiramente, ele reconhece a infância e a adolescência como sujeito de direitos. Então, a criança e o adolescente hoje eles não são vistos mais como aqueles que recebem serviços, políticas e programas. Como sujeitos de direitos, eles também agem. Então, nós vimos as manifestações. Nas manifestações, nós tivemos participação de adolescentes. Os adolescentes estão participando das conferências da criança e adolescente como delegados com direito a voto. Então, a criança hoje ela é sujeito de direitos, ela tem que ser ouvida também nas políticas públicas, e não só recebedora dessas políticas públicas. Outro avanço, a criança e o adolescente é prioridade absoluta. Prioridade absoluta na família, prioridade absoluta na sociedade, prioridade absoluta no Estado brasileiro. E, infelizmente, é essa prioridade absoluta que não está sendo cumprida por nenhum desses 3 entes representativos. A criança não está sendo prioridade nem para a família, nem para a sociedade e nem para o Estado. Por isso que a gente vive tantos problemas em torno da infância e adolescência que a gente vai poder enumerar aqui durante todo o programa apresentado. Bom, 81% dos ouvidos, dos consultados numa pesquisa do Data Senado, realizada no início deste ano agora, se manifestaram a favor da redução da maioridade penal. No entanto, inclusive há 2 projetos de lei aqui dentro do Senado, um projeto de lei, melhor dizendo, do senador Magno Malta, e uma proposta de emenda constitucional do senador Aloysio Nunes Ferreira. Ambos visam reduzir, com nuances diferentes, a faixa etária para punição do ponto de vista legal da criança e do adolescente. Bom, essas iniciativas são barradas, vamos ser claros, por lobbies muito fortes aqui dentro do Congresso Nacional, apesar de que suspeita-se, através dessa pesquisa, que traduz uma realidade numa faixa de consulta, mas pode-se estender que há milhões de brasileiros que são favoráveis diante dessas manchetes que trazem a criminalidade, responsabilizam parte da criminalidade por crianças e adolescentes. A crianças se colocam como responsáveis. Enfim. Mas o que acontece? Vocês barram essas iniciativas. Aí eu devolvo a seguinte pergunta. Será que devemos esperar, ou podemos esperar, será que a sociedade consegue esperar que toda essa parte de instrução, de educação, de orientação, enfim, que toda essa parte protetiva seja implantada para que depois se possa reavaliar? Pois é, eu acho que a grande pergunta é,
né, que o Senado não fez e que deveria ter feito. O que significa reduzir a idade penal? Porque a população brasileira não sabe o que significa reduzir a idade penal. Reduzir a idade penal significa colocar adolescentes no sistema prisional brasileiro. Um sistema prisional que é um sistema extremamente falho, né, e isso já está demonstrado. Né? Nós temos um nível de reincidência no socioeducativo, que é o Centro de Internação para Adolescentes, reincidência de 70%, quer dizer, nós temos um índice de 70% de sucesso no socioeducativo, onde os adolescentes estão internados. E temos um índice de 70% de reincidência no sistema prisional. Então, reduzir a idade penal é dizer, vamos colocar os adolescentes com os adultos. Isso a população não sabe. Então, essa pesquisa ela devia ter sido direcionada para isso também. Você sabe o que significa reduzir a idade penal? Que é isso, é aprisionar adolescentes junto com adultos. Miriam, né? O Senado apenas elabora leis, o Senado não executa políticas públicas. Sim, então me parece um pouco injusto, eu não estou aqui para defender o Senado, mas para que fique coisa mais justa do meu ponto de vista, não pode ser colocado exclusivamente no Senado a responsabilidade de não ter feito sua parte. As leis são discutidas aqui por representantes eleitos pelo povo. Com toda certeza. E, inclusive, as instituições que defendem, a própria instituição que você preside, recorre a senadores, a representantes do povo para manter, inclusive para barrar iniciativas de redução da maioridade penal. Pois é, eu acho não, o CONANDA ele tem esse papel de fazer a defesa da infância e adolescência, até por isso que eu fiz essa fala, não como crítica ao Senado, entendeu? Porque há senadores que são muito parceiros do CONANDA e da garantia dos direitos da criança e do adolescente, até por isso que a gente consegue barrar, né, os projetos de lei que querem reduzir a idade penal. Né? Mas o que eu estou tentando explicar aqui, fazer um convencimento da população brasileira em relação ao que significa essa redução, porque esse é o papel do CONANDA. Você acredita a imprensa também um papel de, digamos assim, de distorcer com a exposição desses adolescentes essa questão da redução da maioridade penal? Eu acho que a imprensa poderia ajudar mais qualificando o debate, igual nós estamos aqui fazendo essa qualificação do debate. Né? Ouvir aqueles que militam na área da infância há vários anos, aqueles que fazem a defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente, por que o fazem, por que cobram dos governos as políticas públicas implantadas, por que cobram dos congressistas que não reduzam a idade penal. Né? Então, acho que a imprensa ela pode e deve qualificar esse debate, dando o mesmo espaço de tempo para aqueles que defendem, né, diminuir direitos, para aqueles que defendem continuar com os direitos da criança e do adolescente. Eu acho que nós também devemos discutir o papel das famílias, sobretudo das mães, já que os pais são muito mais ausentes, mas que também devem ser responsabilizados. O adolescente, um menino de 12, 13, 14, 15 anos, ele não tem mais aquela cabeça dos anos 90. Né? E eu ouvi numa entrevista de rádio de um magistrado de São Paulo, ele fez a seguinte comparação. O adolescente de hoje, o menino de hoje, não é mais aquele que solta pipa, anda de carrinho de rolimã. Ele está inteirado do que acontece na sociedade e, portanto, ele deveria saber da responsabilidade. Você não faria uma crítica, assim, o Estatuto poderia ser mais atualizado quanto à responsabilização, quanto aos deveres, não só quanto aos direitos? Pois é, a questão é a seguinte, hoje a adolescência ela está mais informada, mas eles esquecem de dizer que a adolescência é um processo, o adolescente está em processo de formação. Então, o que ele faz com essa informação? Ele recebe muitas informações, a gente não nega não, mas ele não processa a informação como nós adultos processamos. Por quê? Porque nós temos experiência de vida que eles não têm. Eles têm 12 anos de experiência de vida. O que representa 12 anos de experiência de vida? 13, 14, 15, para 40, para 50 e para 60. Com que idade você acha, então, se me permite perguntar o seu ponto de vista, eu não sei qual é a sua formação, se você é educadora, mas você está num posto que é de extrema responsabilidade da defesa desses milhões de crianças e adolescentes. Com que idade você acha que o adolescente está plenamente consciente daquilo que é certo, daquilo que é errado? Que é errado agredir, é errado se apossar daquilo que não pertence a ele. Olha, acho que existe uma diferenciação que a gente tem que fazer aí. O Estatuto ele já responsabiliza a partir dos 12 anos. Então, a partir dos 12 anos, o adolescente ele já paga pelo crime que ele cometeu através das medidas socioeducativas, que vai desde uma simples advertência até a internação, que é a mais grave.
A outra é a questão, né, dele saber o que ele faz ou não. Isso vai depender também do papel da família que você acabou de dizer. Quando uma família bem orienta a criança e o adolescente, dialoga, conversa, mostra o que é o certo, o que é o errado, o que é o justo, o que é o injusto, isso não quer dizer que ela está preparada para escolher esses caminhos, mas ela já sabe que existe algo que é certo e algo que é errado, entendeu? Agora, a orientação para ela seguir o caminho certo ou o caminho errado é do adulto. A responsabilidade é nossa em relação a essa orientação. Esse é o caminho que você deve seguir. As penas, então, para os adultos, digamos assim, a culpabilidade e a responsabilidade, a punição não deveria ser aumentada para o responsável? Com certeza. Olha, hoje a grande maioria dos adolescentes envolvidos em atos infracionais, e essa grande maioria é tráfico de drogas, 99% são envolvidos por adultos. Então, a gente acha que o agravamento das penas para os adultos pode diminuir a violência cometida pelos adolescentes, que é muito pequena. Menos de 10% da violência cometida no país é cometida por adolescentes. Você fala sobretudo para aqueles adultos que se utilizam dos entre aspas, menores de idade para isso mesmo. Cometer os Uma crimes. das questões é essa. A outra que a gente prega é a campanha da proteção. A gente quer que o adulto proteja as crianças e adolescentes. Eu acho assim, o Papa soltou uma nota importantíssima semana passada, que coincidiu com o aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente, fazendo essa crítica. Endurecer penas não diminui a violência. O que diminui a violência é o investimento no ser humano, é o investimento no diálogo, é o investimento na paz. Então, se a gente protege crianças e adolescentes do ponto de vista da família, né, no cuidado, que a legislação já coloca que os pais têm o dever de criar, educar e assistir os seus filhos, né, a sociedade no cuidado com essa criança, na proteção dessa criança, e o Estado investindo nas políticas públicas para a infância, para a maternidade, para a paternidade com responsabilidade, a gente diminui a violência no país. Miriam, vou tentar ser um tanto questionador com você mais uma vez. Bom, você então não acredita na questão da punição como uma forma de uma pedagogia, ou seja, de você responsabilizar, de você educar. Primeiro, eu vou explicar melhor. O Estado, ao estabelecer, ao criar uma lei da palmada, entre aspas, que muito oportunamente foi chamada Lei Menino Bernardo, claro que ninguém vai defender que se bata em crianças. Mas, ao mesmo tempo, o Estado está entrando numa questão que é uma questão familiar. Ele está legislando sobre uma questão privada que é um questionamento. Você não acredita na punição como uma forma de educar? Pois é. O que a gente quer? Né? Na verdade, o Conanda e eu não sou contra não sou a favor da impunidade, não. Muito pelo contrário. A gente tem que punir de acordo com a legislação. O que nós queremos é que as legislações sejam colocadas em práticas por aqueles que são responsáveis em colocá-las em prática. Né, que seja executivo, legislativo ou judiciário, e a própria sociedade em geral. É isso que a gente quer. Né? O que a gente acredita é num diálogo entre famílias, entre Estado, sociedade, crianças e adolescentes. Se houver crimes, o crime, as pessoas que cometeram o crime têm que pagar por elas. Por que o Estado interferiu, né, na lei contra os castigos físicos? A Lei Menino Bernardo está aí para dizer por que o Estado... Foi um crime horrendo, mas há outros crimes horrendos, o Estado também, como esse rapaz de 18 anos, que na véspera de 18 anos cometeu um crime e que houve uma comoção muito forte. Essa mãe foi ao Palácio do Planalto, tentando ser atendido pela presidente Dilma, esteve aqui no Senado Federal e, de uma certa forma, conseguiu que um dos projetos, que é a proposta de emenda à Constituição, voltasse aqui para ser novamente reanalisada. Por que o Estado reage de uma forma a alguns eventos e a outros não? Pois é, eu digo não há o que conformidade nisso. Para a lei ser colocada em prática, os vários atores envolvidos na lei têm que trabalhar para que isso aconteça. Então, se um crime foi cometido, a polícia tem que investigar. Tem que encaminhar para o Ministério Público. O Ministério Público tem que representar a Justiça e a Justiça tem que julgar. Se um desses entes falha, né, com certeza alguém vai sair prejudicado. E quem sai prejudicado é sempre a vítima.
né? É sempre a vítima que é prejudicada. Então, a gente precisa que o sistema, que a gente chama de sistema de garantia de direitos, que é formado não só pela justiça, mas também pelo legislativo, executivo, pelos conselhos de direitos, conselhos tutelares e pelos serviços públicos, eles funcionem plenamente. Quando a gente tiver todos esses entes funcionando plenamente, aí sim a gente pode pensar numa reavaliação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Se a criminalidade cometida pelos adolescentes estiver aumentada. E não é isso que está ocorrendo. As pesquisas têm demonstrado que a criminalidade cometida pelos adolescentes, ela tem diminuído, né? E ela tem diminuído principalmente e essencialmente nos homicídios. Ela tem aumentado no tráfico de drogas por incapacidade nossa de ofertar aos adolescentes algo melhor do que o tráfico de drogas. Então, a sociedade também ela é responsável. O que nós estamos ofertando para essa nossa juventude hoje, gente? Isso é muito triste. O tráfico de drogas... Sobretudo uma juventude que está sendo bombardeada pela propaganda do consumo, pela propaganda de muitas coisas que muitas vezes supérfluas, né? E, enfim... Isso diz, né, da incapacidade nossa de sociedade, da incapacidade do executivo de fornecer políticas públicas atraentes à juventude, atraentes a adolescentes. Mas devemos esperar que isso aconteça, porque querer que isso tudo se corporifique de uma hora para outra, você há de concordar que é utópico. Mas não precisamos esperar, já está acontecendo, os adolescentes são punidos. Quem mais morre nesse país são adolescentes, né? O IRA demonstrou isso, você abriu sua fala dizendo o índice de homicídios da adolescência, são eles que pagam, eles estão morrendo, eles não chegam nem aos 24 anos de idade. Né? Nós temos uma pesquisa que comprova que os adolescentes que estão em cumprimento de medida socioeducativa, quando eles cometeram o ato infracional, eles estavam fora da escola. Então, a nossa escola está expulsando os meninos para o socioeducativo. Quer dizer, a escola expulsa aqueles que mais precisam dela. Enquanto a gente tem uma pesquisa que demonstra o contrário, aquele menino que fica mais tempo, que opta por mais tempo na escola, e ali a escola, a profissionalização, entra no mercado de trabalho ganhando 20% a mais do que aqueles outros que optam pelo ensino médio, sem a profissionalização. Então, as saídas estão aí, precisa se investir. O tema é apaixonante, a gente não terminaria nunca, nem levaríamos 2 horas conversando sobre isso. Mas existe um outro projeto, uma outra iniciativa aqui no Senado Federal, que é do senador Cristóvão Buarque, que trata da federalização do ensino básico, ou seja, daqueles primeiros anos de